Torcida, não adianta gravar uma vez ao vivo, tem que gravar a segunda, porque o ao vivo não foi bom. Não foi bom pela ferramenta, acabou falhando aqui, sincronização de áudio, áudio picotando. E lá vai eu passar raiva mais uma vez. Falar sobre esse jogo de ontem. São Paulo e Mirassol. Engraçado que jogos anteriores, puxando na minha memória mais calma, São Paulo empatou contra o Fortaleza. Em casa. Em casa. E nossa, como eu fiquei chateada, como eu fiquei brava. E teve São Paulino com a pachorra de vir até aqui o meu canal e falar que eu sou corneteira, que meu vídeo, ele é amador. Que eu não sei o que eu tô falando. São Paulo não precisa de torcedores igual a mim. Só que vem se confirmando. Mesmo nas vitórias, eu abertamente venho falando aqui pra vocês que eu já me acostumei, cara. Infelizmente, pra a minha saúde mesmo. Não adianta esperar muito desse time. Seja qual for o adversário. Não adianta. Não vai. Não há progresso. Não evolui. E certamente alguns resultados, alguns campeonatos acabam colocando à nossa frente uma visão um pouco distorcida. Porque o São Paulo nas Copas é uma coisa, o futebol ainda continua precário, mas ainda vai. Não sei o que dizer com adversários mais qualificados, tá, gente? Até então, nas Copas não enfrentamos. Vamos ver. A gente já meio que espera o que pode acontecer, obviamente, mas com adversários menores em expressão, em qualidade técnica, a gente ainda assim estamos nos saindo bem. Só que no brasileiro, gente, é outra história. O São Paulo, olha o ponto que a gente chegou de quando o jogo, principalmente quando é em casa, temer o jogo em casa. Porque o São Paulo, nem dentro da sua própria casa, consegue impor o jogo. E foi assim contra o Mirassol. O Mirassol dominou o São Paulo. Não só pelo péssimo posicionamento do São Paulo, mas o Mirassol está muito mais organizado. O São Paulo, o Mirassol foi com muita vontade. Se não ganhar, pelo menos um empate. Mas queriam ganhar, porque era um confronto direto. Era um confronto direto. O Mirassol estava a um ponto somente atrás do São Paulo. E ontem conseguiu se consolidar, conseguiu cravar uma vitória muito importante. Mas os erros do São Paulo são os mesmos, gente. Até ganhando, os erros são os mesmos. E quando o São Paulo se defronta com um time um pouco mais organizado, com uma vontade de ganhar, se complica. E o resultado negativo tende a vir. E ontem foi um exemplo. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. A única coisa que eu estou fazendo é orando muito para que o São Paulo fuja da zona de rebaixamento, porque é uma classificação para Libertadores, para o ano que vem, a depender aí do brasileiro, esquece. A esperança de vencer alguma Copa para conseguir uma vaga na Libertadores 2026 vai ficando cada vez mais longe, inexistente. E só orar mesmo. A questão é orar mesmo para que o São Paulo consiga sair dessa zona que é destruidora. Ainda mais para um clube com essa direção, com essa presidência, que tá pouco se lixando. Uma das coisas da transmissão que eu levantei de ontem, que infelizmente eu não sei se vocês que acompanharam conseguiu escutar e entender, é como é que um clube
me dá ou pensa na possibilidade, porque ainda não foi oficializado e sinceramente espero que não seja. Mas pensa na possibilidade de dar folga de 10 dias, ou 12, enfim. Mas está aí registrado nas mídias de 10 dias no Super Mundial, ao qual o São Paulo não vai disputar, porque o São Paulo não disputa campeonatos assim, nem ferrando, com essa direção, com esse elenco. E pensa em cogitar, sendo que a comissão técnica vem abertamente falar que o time não tem tempo para treinar, que o time tem desfalque. E óbvio, tem as suas lesões. Mas até com aqueles jogadores que, antes de se lesionarem, não estavam apresentando futebol de encher os olhos. Então a torcida está cansada. Está cansada a ponto de embora mais cedo ao ver essa vergonha do estádio. É lamentável o torcedor que vai lá presencialmente no Morumbis, e ver esse time assim se apresentar dessa forma. É lamentável escutar tantas desculpas, mas ao mesmo tempo a direção vem e fala que pensa, juntamente com a comissão técnica, de dar folga de 10 dias para um time que, eu pergunto, conquistou o quê? É lamentável um técnico que ganha cartões demasiados e fica suspenso. É lamentável ver torcedor defender esse tipo de atitude, de verdade. Eu sou aberta a opiniões distintas, mas nesse caso eu não consigo ver com bons olhos. Obviamente, gente, eu não estou colocando a culpa de tudo que aconteceu ontem na ausência do Zubeldia. Até porque foi ele que treinou o time, foi ele que pediu para o Max Cúberas fazer o que fez. Só que eu sinto que esse Max Cúberas não tem como conduzir o time. O time consegue ficar pior do que é já naturalmente com o Zubeldia. Vocês entendem isso? E que liderança é essa? Qual o exemplo que ela passa para o seu elenco? De tomar cartões e ficar fora de jogos. Porque para mim tem um peso relevante. Obviamente que tem. Como é que o treinador não fica na beira do campo? Por uma atitude exclusivamente dele. Uma coisa que ele pode ser melhorada, mas ele fala abertamente que esse é o jeito dele. Então, é complicado. É complicado. E aí, escutar coletivas de imprensa, porque o São Paulo tá cansado. O São Paulo tá com muitos lesionados. Não tem como montar um time mais competitivo com isso, porque, olha só, coitadinho do São Paulo, né? Coitadinho. E claro, meu respeito ao adversário Mirassol, que podem falar o que for. Podem falar o que for. Ai, olha só esse elenco do Mirassol que custa não sei quantas vezes menos que o do São Paulo. Sim, só por isso é vergonhoso. Mas o São Paulo não perdeu só porque é ruim. É porque o Mirassol tá surpreendendo. Eu não sei de onde alguns torcedores falam que o São Paulo poderia golear esse Mirassol. Gente, desculpa. Não tá acompanhando o campeonato da forma coerente. Que o Mirassol tá sendo uma grata surpresa. É interessante ver, né, um time pequeno em tudo. Não tô falando no seu nome, mas pela sua estrutura. É um time pequeno ainda que tá tentando conquistar o seu espaço. E aí faz o que faz com um time que gasta quanto por mês? Mais de 21 milhões. O time do São Paulo pode ter as suas limitações? Pode. Mas não pode se acovardar, não pode faltar cobrança. E ficar se agarrando nessas justificativas, nessas desculpas, é realmente esperar o pior acontecer. É realmente esperar morrer e ser enterrado. É vergonhoso.
Ontem eu não lembro de ver nenhum lance perigoso do São Paulo. O único que eu lembro de verdade foi aquela cabeçada do Luciano, que o goleiro do Mirassol conseguiu tirar. De resto, gente, o que o São Paulo fez ontem? O que o São Paulo fez ontem? Ninguém jogou bem. Ninguém coloca na minha cabeça que alguém jogou bem ontem. Ninguém consegue. E o que nos resta agora é realmente orar. Rezem muito para que o São Paulo consiga sair dessa situação, sendo de forma milagrosa ou não, só rezem. E a louca aqui, com o seu vídeo amador, não estava tão errada. Não estava tão errada, né? A louca ou os loucos que reclamam mesmo na vitória é justamente buscar algo melhor para não cair como tá hoje, ó. Os mesmos que estavam até então xingando horrores os torcedores que cobram algum resultado melhor mesmo ganhando, estão aí xingando o elenco. Estão aí falando absurdos, xingando até a 10ª geração de alguns jogadores. Mas é só o São Paulo vencer de novo que tudo esquece. E a gente cobrando resultados melhores. É como eu falei, esperar um futebol de encher os olhos por parte do Zubeldia é utopia. Outro no lugar dele, também, sinceramente, eu não vejo com a situação financeira do São Paulo. Vai trazer quem? Qual é o técnico que vai aceitar treinar esse time desse jeito? Qual técnico que vai ter coragem de vir à imprensa numa coletiva pós-jogo, ter a coragem de falar que o time está cansado, que o time não tem tempo para treinar, mas na primeira oportunidade de folga em relação ao campeonato, como o Super Mundial, vai lá e dá folga como se nada tivesse acontecendo, como se o futebol do São Paulo tivesse impecável. Como se o São Paulo tivesse em primeira colocação do brasileiro. Qual técnico teria essa coragem? Eu não consigo também só colocar a culpa no Zubeldia. Quem dá aval para essa folga? É o Zubeldia mesmo? A louca aqui de vídeo amador só vai esperar e ver as cenas dos próximos capítulos, porque com o seu trabalho amador aqui faz de tudo para acompanhar até um futebol tão asqueroso como esse. É isso, torcida. Orem bastante. Orem muito. Mas muito mesmo. Porque se continuar nessa levada, nós estamos ferrados.